eles iam para uma toca, para uma gruta, porque toda a sua retaguarda estava protegida, ele só precisava observar a frente. Então é comum que hoje os cães gostem de toca, tanto que existem as caminhas que viram tocas para o cachorro entrar, existe a caixa de transporte, os cães gostam de ficar debaixo da cama, diferente de um gato, que o ambiente de segurança de um gato é no alto, subir para a copa de uma árvore, os cães, o seu comportamento. Por isso que é preciso entender a espécie, né? O cão, o comportamento é inverso, ele precisa ir para baixo e ele olhar só para uma direção, sabendo que todo o restante está protegido, né? Então, permita que seu cão tenha acesso a esses lugares de esconderijo, armário, seja lá onde ele gostar de ficar. Dentro desse ambiente, se vamos dizer que ele fica no quarto, um exemplo, nesse quarto tenta fechar as janelas, né, para que diminua o impacto sonoro ali dentro. Se por acaso a janela é transparente e vai dar para ver os clarões do fogo de artifício, eu costumo dizer, deixe já o ambiente aceso, porque com isso o clarão do fogo de artifício não vai influenciar tanto o ambiente escuro dentro, porque senão ele vai começar a perceber, toda vez que vem aquela luz, vai vir um barulho, ele já começa a ficar... Então deixa logo o ambiente aceso, que isso diminui o impacto de diferença, escuridão e claridade, né? Existem feromônios também que ajudam, né, nessa questão de gerar uma tranquilização para o indivíduo quando eles estão nessas situações. Eu gosto de colocar uma música ambiente, uma música tranquila. Por que a música? Porque imagina um ambiente silencioso e de tempo em tempo aquele estrondo. Então, se você já tem um ambiente que já está com a música, ele não vai sair do silêncio para o estrondo, vai sair de um ambiente que já está com um determinado volume e fogos precisarão atingir um volume Y para conseguir ter um impacto ali dentro. Então, tudo isso é importante, tá? Existem também aquelas outras opções, como aquela roupinha, aquela manta que você coloca no cachorro para gerar aquela tranquilização que você pode estar fazendo até com um pano. Mas tudo isso precisa ser feito muito antes para ver se o pet gosta, se ele permite, para que não seja um susto. Vale a pena a gente ressaltar também, acredito, tudo isso que você falou é extremamente importante, mas isso são ações que a gente vai estar fazendo no momento que estiver tendo os fogos, né? Mas o que a gente já pode fazer é não comprar fogos, né? A gente não estourar fogos, né? Evitar, pelo menos, de repente, fazer isso em um local onde tenham animais, que é difícil, né? Porque, principalmente aqui na capital, qualquer lugar que a gente vai, sempre tem prédios, casas onde tem esses animais, né? Então, evitar ao máximo esses barulhos, porque a gente sabe que, de repente, meu cachorro não se importa, mas tem outro que se importa, né? E que faz muito mal. Então, existem outras formas da gente curtir o São João, existem outras formas da gente se divertir, né? Sem que a gente acabe prejudicando algum animalzinho. Eu mesma já tive um animal que, por conta de fogos, ela estava grávida e acabou batendo a barriguinha, fugindo, né? Nessa questão de fugir, ela bateu a barriga e teve aborto espontâneo, né? Ela perdeu todos os filhotes por conta das circunstâncias ali. Então, é algo sério, é algo prejudicial, né? Que não traz benefícios reais, né? A Estela Kenel, pergunta assim, eu tenho um fato curioso. Meu canicosso, quando ele passeia com bulldogs, é super tranquilo. Já quando passeia com os lulus e as pequenas começam a latir, ele muda para o modo de ataque. Deu para entender? Deu para entender, deu para entender. Na verdade, até imaginava, antes de terminar a pergunta, que pudesse ter alguma relação com isso, né? Porque os Zulus são mais estridentes, né? São cães muito vocais. E não tem ninguém que ensine um outro cachorro melhor do que um outro cachorro. Então, se ele está num ambiente onde os cães já estão latindo, e latir gera o despertar, né, a atenção, se estão latindo, ele entra em modo de atenção procurando o motivo do latido. Nem sempre o cachorro, o maior, como o canicoso, ele vai achar qual é o motivo, mas ele vai ficar atento. Porque uma coisa é como se fosse no ambiente humano, estamos todos aqui quietinhos, e de repente alguém começa a ficar assustado, falando, atenção, cuidado, cuidado, cuidado. Você vai começar a procurar onde é que você tem que ter cuidado. É mais ou menos o que acontece com esse canicoso quando passeia com o Lulu. O Lulu o tempo todo dizendo ele, cuidado, 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 ele procurando com o que é que ele tem que dar, atenção, ficar atento. Enquanto com os bulldogs, a tranquilidade que estava continua e para ele não faz diferença. Então os cachorros, principalmente maiores, que acabam tendo essa postura muito de guarda, né? E ainda mais questão genética também tem envolvida, né, no canicorso, né? São cães que foram selecionados para determinadas funções. Então, se ele ouviu um outro cão dando alarme de atenção, ele vai entrar em modo de atenção, sim. E
talvez por não achar no ambiente, ele foca no cachorro pequenininho ali, né? E aí é onde pode ter Pode algum ter, atrito. pode ter. Legal. Olha, o PetTap está perguntando, Marcos da PetTap. Quais os benefícios da relação entre pets e saúde mental? E eu queria aproveitar a pergunta dele, já para dizer que eu li um estudo que fala da importância, né, de se ter um pet. Inclusive, o nome do estudo era Os Animais Trazem Felicidades, né? E o que significa, lendo lá o estudo, de que eles liberam na gente os hormônios positivos, os hormônios do prazer, os hormônios da felicidade, né? Dopamina e muitos outros. Quando a gente tem um pet, a gente chega em casa, às vezes a gente teve um dia estressante, a gente abre a porta, vem aquela alegria pular na gente, tipo assim, gente, ele não julga, ele só, né, só traz amor. E isso, num dia estressante, faz muita diferença, porque aí a gente pode estar ali inundado de cortisol e de repente vem já um outro hormônio e fala, licença, cortisol, vai para lá que agora eu quero fazer a festa aqui, né, nesse organismo. Então, é, qual a relação disso, assim, que você poderia dizer? A gente daqui a pouco começa já o nosso processo de finalizar a live, e aí eu já queria ir trazendo esses benefícios, né, de se ter um pet, como isso contribui para que a gente possa ter uma saúde mental mais equilibrada, né? Na verdade, nós temos estudos, sim, onde mostram que, pelo animal de estimação, eles podem reduzir sintomas de depressão, ansiedade, especialmente em pessoas que vivem sozinhas ou em situação de estresse crônicos, né? Então, uma pessoa que vive em estresse crônico, chega, porque, imagina, você chega em casa, está super estressada, aí vem um serzinho te lamber, faz aquele carinho, e por sua vez é um ser que você gosta dele, né? Você gosta, então aquilo alivia muito o estresse. É uma companhia também, não deixa de ser uma companhia, principalmente para quem vive só, né? Ou seja, e o ser humano não foi feito para permanecer só. Tem aquele filme, né, de Senhor Will, Náufrago, né? O Que tem o náufrago, Senhor Wilson, que ele que tem a pega uma bola Wilson. bola e ele coloca ali Senhor Wilson, ou seja, ele precisava falar com alguma coisa. Né? Foi por, né, Exato. é por isso que o homem antigamente criou divindades, o que deu sol, ele precisava ter expressa há uma necessidade no ser humano de se comunicar. Então, para quem vive só, ter um pet, o que elas mais fazem é conversar com esse cachorro ou com esse gato e fala e não sei o quê, e faz vozinha e sabe e pergunta coisas como se o bicho fosse responder, mas para o indivíduo para ele está sendo maravilhoso, para o que está perguntando, né, o humano, está sendo maravilhoso. E tem também estudos que indicam que a presença de pet dentro do ambiente, na vida da pessoa, aumenta, melhora a percepção de bem-estar. Ainda que todas as coisas permaneçam do mesmo jeito, mas melhora a percepção de bem-estar. O propósito é reduzir a solidão. Né? Então, é muito interessante isso, principalmente em idosos. É por isso que é muito comum idosos, os filhos darem um cachorro para o idoso, para que não seja aquele marasmo. Nunca, claro, tem que ser um cachorro pensado, E, que venha se adequar à rotina do idoso. Não, você não pode pegar um idoso e vou lá pegar, vou dar um labrador filhote. Poxa, sem condições, esse idoso não vai conseguir. Um idoso que muitas vezes tem uma limitação na mobilidade, ganha um labrador filhote, vai ficar meio complicado. Né? Mas é de se pensar realmente, porque eles melhoram de forma considerável, e estudos trazem isso, a percepção de bem-estar, melhora os sintomas. Tanto é que nós usamos muitos pets em ambientes hospitalares, né? Para trazer aquela sensação. Ou seja, o diagnóstico às vezes ainda continua a mesma coisa, mas o indivíduo já está se sentindo muito melhor, né? Porque é de dentro para fora. é de dentro para fora. Exatamente. De que maneira a rotina de cuidados diários e o tempo de interação podem fortalecer o vínculo emocional entre os tutores e os pets? A rotina de cuidado diário. O cuidado diário ele vai gerar confiança, né? O cachorro, todos os dias você tendo aqueles contatos ali, você passear, brincar, você estar presente com o seu pet, cria uma conexão bem profunda. Né? O pet ele acaba sentindo essa conexão e esses momentos são momentos que, sendo momentos prazerosos, vai fortalecer o vínculo entre o tutor e pet. Então, esse cuidado diário que você tem com o seu cão vai proporcionar uma sensação mútua de segurança e acolhimento. O pet sabe que pode confiar em você, porque aquilo não é um evento, é algo que acontece com frequência. E você acaba muito bem gostando. Eu tenho um tutor, eu conheço gente que não abre mão de ele mesmo. Ele diz não, Rafael, eu gosto de dar banho, não levo. Normalmente quem tem cães de pelo curto, né? Ah, não leva em pet shop, eu gosto de dar banho, eu gosto desse momento, dessa interação com Uma o cão. troca.
uma né? troca, ele gosta de ver. Ele estava sujinho, depois ele está todo limpinho. Então, existem cuidados que as pessoas gostam muito de fazer, avaliar todos os dias o pet para ver como está, se tem algum caroço, se tem algum nódulo. Então, é muito bom e tem sim uma relevância significativa no bem-estar, naquela relação. Aumenta esse vínculo, melhora essa confiança, né? Eles aumentam essa conectividade, essa conexão fica muito melhor. Se sentir amado é muito bom, né? Essa é Então, verdade. o animal, ele se sente amado pelo tutor, ele se sente protegido, né? Isso mesmo. E eles fazem isso de graça por nós, né? Não tem como não dar essa troca para ele. Eu Verdade. queria que você dissesse que estratégias você recomenda para os tutores que desejam melhorar o comportamento de seus pets, caso eles estejam com alguma questão de comportamento que não esteja muito adequado, tá? E por tabela ali, melhorar a sua própria saúde mental, né? Uhum. Eu não sei se a pergunta deveria ser, de repente, o que você diz para o tutor melhorar a saúde mental dele, para depois ele melhorar a saúde mental do pet? Porque é uma pergunta que é um ciclo, assim, que a gente não sabe bem onde começa, né? Diria o seguinte, Então, a criação de uma rotina já ajuda muito, uma rotina previsível, né? Você tem é uma das estratégias bem legais nisso aí. Você criar uma rotina previsível para o seu pet. Momentos de interação, tem um momento de brincadeira, momento de enriquecimento ambiental é de extrema importância, né? Tem algumas atividades que você pode estar fazendo dentro do ambiente que enriquece o ambiente, porque quando a gente fala em gastar energia e manter o pet ativo, não é apenas fisicamente. Não estou mandando você pegar seu pet e botar uma coleira e todos os dias andar, porque você vai acabar transformando ele em um atleta. Por exemplo, hoje ele andou 1 quilômetro, amanhã vai andar 2, 3, 4, ou seja, vai criando um condicionamento físico que vai chegar uma hora que você não vai ter mais o que fazer. Então, na verdade, o passeio do pet, às vezes, no máximo dura 1 hora. E as outras 23 horas, o que é que ele faz dentro de casa? É de extrema importância. Então, você tem uma rotina também estruturada dentro de casa de atividades. Porque o cansaço cognitivo é um dos cansaços que tem uma validade muito grande. Porque quem trabalha, né, em casa, no computador, não fez uma atividade física, mas ainda assim houve um consumo de energia absurda. A pessoa sai dali esgotada, porque cansou mentalmente. A gente precisa também criar essa rotina de passeios, desafios dentro de casa. E se necessário, se você não, com tudo isso, você não estiver conseguindo aumentar o bem-estar, gerar mais, essa estratégia não estiver gerando muito efeito, você pode procurar ajuda profissional de alguém que trabalha com comportamento para te ajudar nesse processo. e olhar para dentro de si, né? É isso. Eu acho que te contratar, assim, desde o início já é algo assim fundamental. Mesmo que a pessoa de repente ache que, eu sei, eu dou conta. Porque são tantas as informações que um profissional tem do que a gente tem de rotina, né? Mesmo entrando no Google ali, né? O profissional é um profissional, ele vai trazer, vai acrescentar muita coisa, né? Com toda a sua experiência, com todo o seu conhecimento, você vai agregar, né? Então, vale a pena te trazer logo, eu imagino, assim, né? Tipo, vou contratar logo alguém que me traga logo orientações, porque às vezes as orientações que eu tenho são antigas e muito tradicionais, arcaicas, né? Que é um Isso. chinelinho na bunda, não dói, não faz nada. Faz de jornalzinho, faz uma espadinha assim de jornalzinho, dá na bunda dele, que daí ele para, ele obedece, né? Um tapinha não machuca. Tem algumas coisas que a gente traz lá de trás e que, não faz nada não, né? E faz muita Muita diferença, diferença. Na né? verdade, hoje, engraçado que hoje eu perguntei, eu fui em uma consultoria que hoje, na verdade, 90% dos meus atendimentos eu começo com filhotes, né? E é a melhor coisa. Eu pego um ser quase tábula rasa e ali a gente vai construir o que a gente precisa, o que a gente quer. Diferente de você pegar um animal que já está cheio de problemas para ter que desconstruir e construir novamente. E em uma das consultorias hoje, uma moça me falou que quando os cachorros estão latindo muito, ela enrola o jornal e bate assim no chão para que eles parem. Ela não bate no cachorro, mas ela bate no chão. Aí eu perguntei, se os animais têm medo de barulho, ela tem muito. Aí eu disse, você só está ajudando a piorar, É. né? Porque é com barulho que você tenta fazer com que eles parem e eles odeiam barulhos. Então, E ela estava dando o melhor dela, né? Ela achou que aquilo ali seria uma coisa muito achou que boa. seria Então, isso. assim, a gente tem um nível de ignorância que está tudo bem dentro da nossa Perfeito, profissão, perfeito. né? É por isso que você Então, vai buscar ajuda profissional, né? por isso que é extremamente em buscar, né? Porque aí você vai ter a validação de alguém que realmente estudou para aquilo ali, vai estar fazendo o que é mais coerente.
E outra coisa é olhar para si, né? A gente busca ajuda e olha para dentro. Porque assim, eu tô com um cachorrinho novinho, onde ele já tem um determinado comportamento, é muito fácil, às vezes, a gente terceirizar dizendo, ele já veio assim. E muitas vezes não, ele já está captando energia do que é, como é que funciona aí dentro da tua casa. Então vale a pena a pergunta mesmo, né? Como é que anda a minha saúde mental? Como é que está a saúde mental dos meus familiares, das pessoas que estão aqui dentro? Né? Porque é como filho, né? Muita gente, tipo, quem tem filho fala, seu filho é muito tranquilo, seu filho. Gente, ele é reflexo, uma porcentagem muito grande dentro dele ali é reflexo do que ele vive dentro de casa, né? Então, a gente fala de cachorro, de comportamento animal de cachorro, mas eu tô o tempo todo aqui lembrando de comportamento de criança, né? Que os pais reclamam das crianças e tudo mais, e de repente, gente, olha para vocês. O que vocês estão falando? O que vocês estão fazendo dentro de casa, né? Então vale muito a pena a gente olhar para a gente com muito carinho, com muito respeito e com muita aceitação, porque não é a busca da perfeição, nem de ser o melhor dono de pet, tutor de pet, né? E sim de ser uma pessoa que pode estar contribuindo para o bem do outro e principalmente de si, para que essa saúde mental, esse equilíbrio mental, né, seja algo saudável para todos dentro de casa, né? Quando você fala melhorar o bem do outro, do pet e para si também é interessante, porque tudo que você vai fazer para melhorar o bem-estar do seu pet não é nada, não precisa ser nada que vai de encontro ao seu bem-estar. Na maioria das vezes, você fazendo para o seu pet as coisas que devem ser feitas são coisas que também para você vão fazer bem. Uma rotina estruturada, passeios diários, são tudo coisas que vai fazer bem para ele e para você. Então não é um sacrifício que você precisa fazer algo que vai te prejudicar para estar beneficiando o pet. Não é por aí, vai beneficiar os dois, né? Então é muito legal. Você adestra, você trabalha com comportamento animal de outros animais, sem ser cachorro? Sim, gatos. Gatos? Também. Porque tem uma pessoa aqui do Pet Tap, chamado Marcos, que está perguntando assim: eu preciso adestrar um bode para dar para o meu filho. Pensei em contratar a Cão de Ouro. Tem algum plano de desconto ou brinde de adestramento? KKKKK. Diga a ele que a gente pode pegar o bode e a gente vai trabalhar assim. Só que não vai ter desconto, não. Na verdade, vai ser mais caro que uma outra espécie. E aí fica mais raro ainda. Tem poucas pessoas que possam trabalhar com bode. Mas dá para adestrar? Claro, porque É? eu tava treinando duas galinhas. Muito legal de treinar a galinha. Bode se treina. Claro, todo um golfinho, todos os animais se treinam. Todos têm uma É a capacidade, né? capacidade de São muito aprendizado. inteligentes. É porque, na verdade, se você pensar bem da seguinte forma, todos os animais têm capacidade de aprendizado. Imagina um ser quando nasce, até uma, sei lá, uma zebra, da hora que ela nasce até a hora que ela fica adulta, ela vai aprender várias coisas ali na natureza. Ou seja, a natureza ensinou várias coisas àquela zebra para ela permanecer viva. Assim como ela teve condições de aprender várias coisas para se permanecer viva, se tivermos paciência e soubermos como é aquele animal, você também consegue ensinar várias coisas para aquele indivíduo. Se o indivíduo tem capacidade de aprendizado, ele aprende. Show de bola. É verdade. Indo por esse raciocínio, vai- talvez dê mais trabalho, porque talvez a gente não esteja acostumado a fazer isso, né? Então a gente vai Perfeito. querer, né? Mas Perfeito. show de bola. Bom, nós estamos finalizando e eu gostaria de te agradecer, né? É uma honra ter você aqui, né? Pela sua história em si, que eu respeito muito, né? Você é um baita de um profissional. Obrigado. A nossa família toda, né, respeita muito o seu trabalho. E eu gostaria que você finalizasse dando alguma informação, trazendo alguma ideia, trazendo algo que possa realmente contribuir para a vida das pessoas, né, que estão com o seu pet dentro de casa e que estão percebendo que a saúde mental deles, tanto do pet quanto da família, não está muito legal e que de repente você pode estar trazendo alguma ideia que contribua, né, para essa família. E depois, se você quiser deixar seus contatos e tudo mais para que elas possam te procurar também, fica à vontade. Vamos lá. Nós estamos no país onde mais faz uso no planeta de antidepressivos. Então, isso mostra que alguma coisa não está bem, alguma coisa está errada. Quando você pega um pet, eu sei que você tem as melhores das intenções, mas entre essas melhores das intenções, sempre busque conhecer aquela espécie. Eu costumo brincar, hoje se eu fosse criar uma cobra, eu buscaria informações do que precisa, de como é que faz, tudo direitinho, para dar o melhor para esse animal que eu resolvi criar, né? Então, a gente precisa pegar um indivíduo, a gente pegou um cachorro, não pense assim, eu já sei. Infelizmente, o cão é o animal que as pessoas sempre dizem, eu já sei como é que faz.
Não, tem coisa que você pensa que sabe, você ainda não sabe, porque você não é a sua área. Então, como eu estava voltando a dizer, se nós estamos um país que mais usa antidepressivo, é porque temos muitas pessoas que estão passando por problemas. Então, além de você buscar ajuda profissional para tratar os seus problemas, se você buscou um pet, com um auxiliador nesse processo, busque ajuda para saber como tratar e cuidar desse pet, para que ele não se torne nem mais um problema para você e nem a sua criação se torne um problema para esse pet. Então, ame como um filho, mas respeite a espécie. Show de bola, parabéns, é verdade, é o respeito, né? A gente começou falando de respeito e a gente vai finalizar falando de respeito. Respeitar a todos, né? Principalmente os animais. Rafael, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado aí. A gente se vê em outro momento. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.